A primeira coisa que eu gostava era agradecer-vos vocês estarem aqui na sexta-feira de manhã disponíveis para este webinar, porque nós achamos que este webinar é muito importante e queríamos também, como Inodeb, dar aqui uma contribuição no sentido de ajudar coletivamente a refletir sobre o papel que esta situação que todos nós vivemos vai ter no nosso futuro e como é que nós podemos lidar com ela. Eu, se calhar, vou agora que assim passar aqui à apresentação que nós preparámos. Ok. Está toda a gente... Bom, penso que estão aqui assim a ver. Penso que vocês conseguem ver. Eu vou ver aqui se... Pronto, está aqui também o bate-papo. Muito bem. Estão a conseguir ver a imagem? Muito bem. Ok, então vamos começar. Vamos começar e então o nosso programa vai ter aqui assim alguns pontos. Primeiro, vamos definir um bocadinho o que é uma catástrofe. Tem-se falado imenso sobre catástrofes, o que é que são as catástrofes, etc. Mas eu acho que a gente ganha em definirmos um bocadinho melhor os termos da conversa e os termos em que uma catástrofe é definida para nós percebermos bem como é que podemos lidar com elas. Depois, a catástrofe que nós hoje em dia estamos a viver é uma pandemia. O que é uma pandemia? Qual é que é a previsão que nós temos sobre o impacto que isto vai ter na sociedade em geral? E depois vamos ter aqui assim um tema, que é o ponto número 4, no qual nós vamos falar um bocadinho dos vários cenários que podem acontecer e em que é que os cenários podem implicar estratégias diferentes para nós lidarmos com o assunto. E depois como inovar a criar oportunidades após a crise e depois um outro ponto que é a metodologia de rollout. Ou seja, o que é que nós depois da crise vamos fazer e como é que podemos responder. Ora bem, vamos aqui assim primeiro definir aqui um bocadinho o que é uma catástrofe. Ora bem, a teoria das catástrofes do ponto de vista matemático foi definida nos anos 60 por um matemático francês que se chama-se René Thon e que permitiu, de uma forma bastante original na altura, definir o que era uma catástrofe. Este gráfico parece bastante complicado. O que nos diz basicamente é que nós temos, no fundo, há um espaço que é definido, onde acontece a catástrofe, que é definido nas várias variáveis que são as variáveis que definem o sistema. E o que acontece é que quando há uma situação na qual um único ponto pode ter várias soluções dentro desse espaço, há uma catástrofe. Porque há um ponto a partir do qual nós começamos, mas não sabemos qual é a trajetória que ele pode vir a ter. Estão a ver? E este ponto a partir do qual começa a desenvolver-se, chama-se o ponto de bifurcação caótica. A questão que está aqui assim em causa em termos das catástrofes é que nós não sabemos qual é que vai ser o ponto de equilíbrio final da catástrofe, mas sabemos ter uma ideia de quando é que ele começou e, quando é que, e qual é o ponto a partir do qual as várias soluções podem bifurcar. E este ponto, inevitavelmente, foi esta questão do Covid, que nos apanhou todos de surpresa, porque nós não tínhamos uma ideia, ou seja, percebemos que quando fomos todos confinados e fomos para casa, etc., isto ia mudar, mas a gente não sabe efetivamente qual é que vai ser o futuro e quais é que vão ser as consequências, quer em termos da doença, mas sobretudo das consequências económicas do remédio que nós usamos para a doença. Portanto, um dos exemplos práticos, por exemplo, só
para a gente ter uma ideia do que é isto das catástrofes, quando nós, por exemplo, estamos a escrever um documento novo. Começamos a escrever, não temos a ter criatividade, fazemos uma coisa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, há um ponto em que a gente amarfanha o papel e manda para o lixo. Okay? Esse é um ponto em que se pode dizer que é a catástrofe, ou seja, há um ponto no qual há uma ruptura do processo anterior. Um outro exemplo também muito interessante é a questão dos, por exemplo, isto também pode ser usado, estes modelos de catástrofe, para atletas. Por exemplo, a performance do atleta vai subindo à medida em que ele está focado e com um nível de ansiedade grande, mas a partir de um determinado momento a ansiedade começa a bloquear a performance e há um ponto de catástrofe, no qual o atleta pode ou desistir e sai. Eu lembro-me sempre daquilo que aconteceu com o Carlos Mamed, uma vez quando estava a concorrer, já não lembro se eram os Jogos Mundiais ou os Olímpicos, no qual ele por isso simplesmente desistiu, ou então há uma recuperação. Nas catástrofes, e a seguir ao Código Vírus, vai acontecer a mesma coisa, ou seja, a gente sabe que há aqui um ponto de ruptura, mas cabe-nos a nós e às nossas ações e às nossas escolhas saber se nós vamos romper porque perdemos a coesão, nós como sociedade, ou se voltamos a recuperar, não é? E esta é que é a grande questão que nós todos coletivamente vamos tentar no futuro ter aqui assim uma aproximação estruturada. Portanto, a catástrofe implica um desastre, implica uma mudança instantânea de um lugar para o outro, uma transformação repentina, mas atenção, a catástrofe, uma vez começada, é inevitável. Não se consegue fazer o reverso. Porquê? Porque do ponto de vista do espaço matemático, a gente o que sabe é que a partir desse momento há múltiplas soluções para o mesmo problema, portanto a gente não consegue fazer o caminho de volta. Há infinitos caminhos de volta. Outro conceito muito interessante que complementa esta questão das catástrofes é a questão dos cisnes negros, ou seja, há uma imagem muito interessante que o Nassim Taleb apresenta no livro, que ele diz o seguinte, que é, se nós tivermos uma sala com 100 pessoas e pusermos a pessoa mais pesada do mundo no meio da sala, a média varia uma percentagem muito pequena. 1%, 2% ou muito menos até do que isso. Mas se nós pusermos na mesma sala, por exemplo, o Bill Gates, e fizermos a média dos rendimentos das pessoas, o salto é gigante. Ou seja, há problemas que são do médio-estão, ou seja, que se regulam pela média, e há problemas que se regulam com os extremos. Na realidade, o Covid não é puramente um cisne negro, mas o que ele vai provocar do ponto de vista económico provavelmente será um cisne negro, ou seja, é claramente um problema do extremistão. Nós hoje em dia, ou seja, quando nós analisamos um processo destes, a nossa percepção, os nossos instintos, etc., estão preparados para problemas do mediostão, em que há um comportamento linear. Quando nós temos um comportamento completamente fora daquilo que é comum, como esta pandemia, todas as consequências e a forma como nós analisamos e avaliamos o risco tem que ser diferente e tem que ser estruturalmente diferente, mesmo do ponto de vista da abordagem, e deixamos de poder confiar no nosso bom senso que nós usamos comumente todos os dias. Pronto, também é só um exemplo de como é que podem acontecer. Então, vamos falar aqui assim um bocadinho do nosso cisne negro atual e da nossa catástrofe, que é uma pandemia. E aqui há que distinguir entre a epidemia e a pandemia. A epidemia é quando há uma disseminação de uma doença numa determinada população, e a pandemia é quando é universal, é gigante, apanha grandes áreas e, sobretudo, apanha a população que ainda nunca foi imunizada. Portanto, a resposta, ou seja, o vírus pode penetrar porque não há nenhuma parte da população que já seja resistente contra o vírus que se dissemina. Ora bem, se nós tentarmos aplicar a teoria das catástrofes às pandemias, no fundo, nós temos um espaço
e temos três variáveis muito importantes, que é a transmissibilidade, a frequência e a virulência. Ok? E estas três componentes, quando nós analisamos a ameaça relativa do Covid com outras que houve no passado, é sobre estas três variáveis que nós temos que incidir. Atenção, o Covid não é uma coisa nova. Nós vamos ver aqui assim, há uma história enorme de pandemias. A primeira pandemia em que houve um registro histórico grande foi a peste antonina no ano 165, que matou 5 milhões de pessoas, mas quando a população do mundo não chegava sequer a meio bilhão, não é, de pessoas. Hoje em dia somos 7. Mas, por exemplo, a SIDA ainda hoje mata ao longo do tempo. Se nós analisarmos as pandemias, nós vemos que, atenção, o tamanho da bola dá uma ideia da dimensão da pandemia. Nós temos realmente a gripe espanhola, que matou 40 a 50 milhões de pessoas, o HIV matou 25 a 35 milhões de pessoas, e o Covid irá matar, provavelmente pelas estimativas, 2, 3, 4 milhões, eventualmente 10. Mas se nós olharmos para o coronavírus comparado com as outras pandemias, nós vemos que efetivamente o coronavírus não é assim tão relevante face à dimensão do que houve para trás. Aquilo que é relevante é que nós, como sociedade, hoje em dia, não preferimos inclusivamente danificar toda a parte da variável económica, e para nós deixou de ser razoável admitirmos um certo número de mortes. Ou seja, quando há um determinado número de mortes que vão previsivelmente acontecer, por isso simplesmente nós, como sociedade, não estamos preparados para assumir essas perdas. E isso é que é diferente, ou seja, aquilo que eu acho que é realmente diferente entre esta pandemia e as outras, é que nós, como sociedade, estamos a organizar para dar respostas completamente diferentes, assumindo até custos sociais e económicos muito mais relevantes. Se nós virmos também do ponto de vista portanto, lembra-se das três variáveis, a virulência, a velocidade, a transmissibilidade, etc. O Covid-19 tem 2,5. Vocês reparem, a gripe tem 1,5, mas, por exemplo, o sarampo tem 16, ou seja, nem sequer o Covid é das mais transmissíveis. E nem sequer ataca a população em geral, nem causa danos grandes à população. Só que a nossa sociedade hoje em dia não consegue lidar com 15% de perdas, sobretudo nos cidadãos mais velhos. E isto também é uma mudança face aos valores que começaram eventualmente com a Thatcher, da predominância do económico sobre o social. Claramente aqui assim o social está-se a impor e a impor, inclusivamente, a impor-se face aos comportamentos económicos. Portanto, quais é que são as consequências das pandemias enquanto catástrofe? Normalmente são de curta duração, a gente já vai falar, e esta podia ser de curta duração, só não vai ser de curta duração porque os próprios esforços para conter a pandemia vão fazê-la prolongar no tempo, porque a ideia é não haver um pico, não é? Elevadas taxas de mortalidade, consequências financeiras e políticas, impactos severos no cotidiano, alterações momentâneas ou permanentes nos costumes e tradições, evoluções claras da área da ciência e melhorias drásticas na resposta às pandemias sequentes. Isto também é uma coisa muito importante, que é a utilização daquilo que aconteceu hoje com aquilo que vai acontecer no futuro em termos das próximas pandemias. Porque há uma coisa que é importante, que é como é que, do ponto de vista viral, estas coisas acontecem. Normalmente, estas pandemias acontecem quando saltam de um animal para o outro ou do animal para o humano. O que acontece é que, face àquilo que acontece nas nossas, hoje em dia, em termos ambientais, a pressão sobre o ecossistema é enorme, nós damos cada vez menos áreas e aproximamos cada vez mais de vários tipos de animais, o que vai fazer com que, provavelmente,
as pandemias vão ser cada vez mais frequentes no futuro. E, portanto, nós também eventualmente vamos usar este fenómeno para criar uma série de sistemas de controle, de luta e de otimização que no futuro, de alguma forma, vão minimizar o impacto. Uma coisa que é interessante, por exemplo, a reação dos países asiáticos que tinham sofrido a gripe asiática e as outras pandemias, provavelmente serviu-lhes de exemplo e serviu-lhes para eles estarem mais preparados para este combate face à sociedade ocidental. Pronto, por exemplo, no exemplo, houve, no entanto, umas coisas importantes sobre aquilo que aconteceu na gripe espanhola. Primeiro, quem fez o distanciamento social e anticontágio na altura isso teve um impacto positivo na forma como eles combatiam a doença. A pandemia passou mais rapidamente nas regiões mais cautelosas. As intervenções não farmacológicas, como o fecho de escolas, etc., contribuíram para reduzir a mortalidade e as medidas tomadas mitigaram as consequências económicas adversas. A maioria das evidências indica que os efeitos económicos foram de curto prazo. Muitas empresas nos setores de serviço e entretenimento perderam perdas de mais de 10%. As empresas especializadas em produtos de saúde aumentaram a receita e algumas pesquisas sugerem que causou escassez de trabalho, o que curiosamente teve depois efeitos nos salários que subiram por escassez de mão de obra. Isto foi o que aconteceu na gripe espanhola. Vocês reparem que muitas destas medidas estão a ser seguidas agora. Antes de nós termos na mão uma vacina ou uma maneira de imunizar grande parte da sociedade, provavelmente estas são as medidas que estão disponíveis para se controlar a pandemia. Agora vocês reparem, se nós voltarmos aqui ao nosso modelo da catástrofe, o que nós temos que tomar uma decisão coletiva, e daqui a questão do e depois da crise, tem a ver com uma coisa, que é uma vez acontecida a catástrofe, o que é que vai acontecer? Nós, coletivamente, ou perdemos a nossa coesão, e este fator da coesão é interessante, por exemplo, quando nós olhamos para a história da população de Lisboa, quando foi as pestes, a última peste que foi a mais grave, que perdeu uma população de 12%, Lisboa demorou mais de 100 anos a recuperar a população, ao passo que nas outras, numa geração, tinha recuperado. Ou seja, há um ponto a partir do qual se passa o fator de coesão e o sistema, quer seja económico, político, etc., tem grandes dificuldades em recuperar. Agora, nós podemos tomar uma série de medidas e de estratégias para nós recuperarmos mais rapidamente, em vez de ficarmos parados e perdermos a nossa coesão como sociedade. Ora bem, aqui assim temos um mapa de onde é que está o Covid já instalado. E eu lembro-me, nas primeiras fases, toda a gente falava da China, e hoje em dia, quer a Itália, quer a Espanha, etc., já têm muito mais e com muito mais mortalidade do que a própria China. Os Estados Unidos também vai crescer a um nível muito grande. Agora, eu acho que não há de ter ilusões, por mais grave que seja, nós temos sistemas de saúde estruturados, que podem ter esta ou aquela falha, mas quando isto chegar à África e aos países mais complicados, aí sim vai haver mortes a uma escala completamente diferente. Ou seja, a médio e longo prazo, provavelmente vão ser nestes países onde vai haver mais problemas. Quer dizer, hoje vê-se os problemas que a Índia já está a ter, e a Índia até pode não ter dinheiro, mas tem muito know-how, tem quadros, tem capacidade de se defender, mas quando isto chegar à África, à Nigéria, ao Bangladesh, etc., que não têm respostas sistémicas à altura, provavelmente as consequências irão ser muito mais estruturais e isto vai se prolongar durante algum tempo. Depois, isto também para vermos efetivamente os casos duplicam. Há muitos sítios já com duplicação a cada 3 dias,
depois a 5 dias e depois a 7 dias, mas vocês veem que efetivamente o mundo já está todo relativamente afetado. Se nós vimos a curva portuguesa está mais ou menos a meio entre as curvas mais aceleradas, o facto, eu acho, de Portugal ter respondido relativamente cedo ajudou, mas mesmo assim temos uma curva muito mais rápida do que muitos dos países, por exemplo, sobretudo coisas como a Suécia, a Grécia, etc., têm curvas muito mais baixas do que a nossa. Portanto, isso não é uma coisa que a gente vai passar por isto relativamente levezinho. Isto é o número de mortes. Em termos de número de mortes, nós estamos a ter uma resposta relativamente boa, ou seja, menos acelerada que os outros. E quando nós olhamos em termos a nível mundial, nós estamos mais ou menos a meio em termos da velocidade de propagação. Se nós vemos os novos casos por dia, vocês, quando a gente falava da China, hoje em dia a China parece minúscula comparado com tudo aquilo que acontece no mundo. E uma coisa que também é interessante é que a taxa de mortalidade está a aumentar. E eu acho que ainda vai aumentar muito mais quando nós tivermos, quando nós chegarmos aos países tipo África, etc., que não têm a infraestrutura em place. Quando nós, estas que assim são as nossas curvas, e efetivamente, segundo os dados dos últimos dias, nós já estamos a afastar desta curva, ou seja, está a reduzir a velocidade, o que quer dizer que eventualmente podemos estar numa fase de controle. O Brasil está a acelerar, os Estados Unidos estão a seguir a curva de exponencial, e o que é interessante, nós analisarmos como foi com a China, portanto, há um crescimento e depois, no fundo, ali ao pé, um mês, 3 semanas, um mês, há um ponto de pico e depois então é que há a quebra. Nós ainda estamos com taxas de crescimento à volta de 15%, portanto, ainda estamos claramente na parte esquerda da curva, não é? Ainda não conseguimos dar a volta. A Itália, efetivamente, já começou a abrandar depois daquilo que aconteceu em termos das medidas de confinamento que eles tomaram. E uma das coisas que é importante é tentar perceber quais é que são os impactos. Por exemplo, aqui assim, em Espanha, como um exemplo, claramente, a nível logístico, temos o encerramento das fronteiras, cancelamento de voos, suspensão de viagens, turismo e lazer, que tem um impacto gigante na economia, tal como na nossa espanhola, encerramento do espaço aéreo, falta de componentes industriais, mas então em termos também não logísticos temos o mercado desaparece, a quebra de vendas e sobretudo a falta de liquidez para proceder a pagamentos. Nós depois obviamente toda esta documentação e a apresentação também vai ficar disponível no nosso site para vocês poderem fazer o download, mas temos aqui assim nos vários países o que é que acontece e na realidade a maior preocupação destes processos todos, que também penso que é a preocupação do nosso governo, tem a ver com a crise de liquidez e a questão do desemprego. Porque o que se passa é que se começarmos todos a fazer a história do desemprego de uma forma automática, o que aconteceria era se calhar o estabelecimento de uma crise parecida com a de 1929, no qual esta recessão se transformaria numa depressão e o equilíbrio entre a oferta e a procura iria fazer-se de forma a não utilizar 100% da capacidade produtiva. Podia ser, enfim, um efeito bastante nocivo, não é? Em termos estruturais. Aqui assim é o Brasil, basicamente todos os Estados têm o mesmo problema. Nos Estados Unidos, em termos de constrangimento não logístico, 1 em cada 3 americanos já está a ser afetado. Os transportes públicos têm uma quebra de 40% a 65%. E Nova Iorque, por exemplo, limitou mesmo o metro e comboios. Portanto, isto paralisa completamente a atividade económica. E assim também a China, mas em termos de resumo, ou seja, os setores mais afetados são o turismo, o comércio, os eventos, o entretenimento, os automóveis, vestuário, petróleo, bolsa de valores, ginásios, problemas a nível logístico, fecho de fronteiras e circulação restringida, o que pode correr o risco de desromper as cadeias de valor, o cancelamento e paralisia de voos,
transporte terrestre de passageiros com oferta reduzida, falhas progressivas na cadeia logística. Vocês, hoje em dia, as grandes cadeias logísticas eram mundiais e, portanto, podem aqui ter quebras. A atividade logística de curta distância também dá sinais de quebra, embora menos, mas com os confinamentos e com as restrições mais duras em termos de circulação, também efetivamente tem este efeito. E depois também há fenómenos de desembarcamento. As exportações também diminuem porque se consome muito menos, generalizadamente. Em termos não logísticos, temos a redução da movimentação e da aglomeração das pessoas. Há uma crise imediata de liquidez, porque toda a gente deixa de fazer pagamentos porque tem que ter o dinheiro para fazer face às despesas que vai ter, embora não tenha vendas. Layoffs e subida de desemprego, choque na procura. Uma coisa também muito interessante é a adoção generalizada de teletrabalho, que eu acho que também é uma coisa que vai ser irreversível como comportamento. E os próprios supermercados, embora tenham os bens, não há limitação de bens, há limitação na forma como eles acedem ao consumo, limitando a entrada, etc., criando várias filas e, portanto, as pessoas percepcionam isso como dificuldade em abastecerem-se. Agora vamos lá ver assim. Eu acho que está traçado o cenário. Há efetivamente uma catástrofe. Esta catástrofe tem coisas específicas e temos efeitos estruturais de vários níveis, para os quais vamos agora pensar um bocadinho o que é que pode acontecer. Ora bem, se nós fizermos aqui uma análise de cenários global, o que nós vemos é que no fundo há duas variáveis. Primeiro, a duração, se é de curto prazo ou de longo prazo. Isto vai ter aqui um efeito muito grande e eu diria que longo prazo, eu diria que o curto prazo deixa de ser de curto prazo se nós não conseguimos retirar as restrições até antes do verão. Se isto se prolongar para além do verão, porque não há vacina ou porque há novas estirpes da doença, etc., claramente vai se tornar numa crise de longo prazo. E depois há uma outra coisa também muito interessante, que é se isto é só uma recessão, no sentido de ser um abaixamento da economia e depois recuperar, ou se transforma numa depressão. Por exemplo, o que aconteceu na gripe, na gripe espanhola é que foi só uma recessão. Ou seja, a economia desceu muito e depois voltou a subir, mas o maior perigo é se torna numa forma, se isto dura muito tempo, pode-se transformar numa depressão. E transformar-se na depressão não tinha só a ver com este fenómeno em si, mas os mercados já há muito tempo que diziam que se viviam outra vez numa bolha, etc, etc, e portanto isto pode ter sido apenas o gatilho para deprimir algumas forças que já mostravam as suas tendências. Olhando para aqui assim, o que é que quer dizer cada um destes cenários? O que é que quer dizer cada um dos cenários? O primeiro cenário, que é curto e só uma recessão, que eu diria que o cenário menos pessimista. A nível do vírus, o que isto quer dizer é que as medidas drásticas tiveram efeito e provavelmente a velocidade de propagação do vírus em maio de 2020 ou seja, recupera, e nós estabilizamos e começamos a pensar em medidas para voltar à normalidade por volta de junho. E depois, em termos de medicina, o esforço mundial levou ao surgimento de medicamentos eficazes que conseguem tratar os casos mais complicados em termos virais. As capacidades de terapia intensiva foram severamente superadas e, portanto, neste cenário, o que acontece é que acabam por haver, a sociedade responde, há hospitais de campanha, várias unidades começam a produzir ventiladores, etc, etc, e há uma resposta do sistema, e as rápidas inovações de diagnósticos também permitem, de alguma forma, conseguir fazer um número de testes muito maior com a estratégia que houve na Coreia do Sul e, de alguma forma, consegue-se conter o processo. Se nós passarmos agora para a recuperação rápida para o cenário da crise longa,
eu lembro-me que este cenário, ou seja, estes dois são os cá em cima, ou seja, são do lado da recessão, embora seja curto e longo prazo. O que nós temos, o que é que isto quer dizer, este cenário em termos de vírus, é que as medidas chegaram tarde e eram fracas, havia pessoas gravemente doentes e as mortes ainda continuaram a aumentar exponencialmente. Só no outono é que a propagação foi contida, quando 2/3 da população foi infectada, e o vírus continua a ser uma das ameaças, muitas vezes leva a bloqueios regionais. E em termos médicos, o que queria dizer é que os medicamentos já estavam disponíveis no início do verão, mas o suprimento estava longe de ser suficiente, e a vacina estava disponível apenas no início de 2021. Mas a sua usabilidade ainda era contestada e ainda não estava disponível para todos. Ou seja, no cenário da crise longa, mas ainda em recessão, há apenas um atraso no processo, mas a sociedade, do ponto de vista, médica, consegue recuperar, vai estar em mais tempo. Nos cenários em que possa haver uma depressão, temos depressão curto prazo, é o cenário que a gente chama de mega crash, que a contenção foi amplamente bem sucedida no outono, mas houve um novo surto de vírus multiplicado por mutações, que é um cenário que pode acontecer, e o nível de imunidade alcançado permaneceu praticamente sem efeito. Em termos médicos, os medicamentos eficazes para tratar estão disponíveis, mas não para todos. A capacidade de terapia intensiva não foram capazes de tratar e salvar um número de pacientes gravemente doentes, mesmo após aquisições temporárias de hotéis e clínicas de reabilitação. O teste a pessoas não cobriu a parcela necessária da população e ainda não existe uma vacina aplicável. Ou seja, o que acontece é, se não houver, do ponto de vista médico, respostas em que se consiga dominar, porque há novas estirpes, ou há reincidências, ou demora muito tempo até encontrar as vacinas, que são a única solução possível a médio e longo prazo, corre-se aqui o risco, claro, de combinar o problema temporal com o problema do nível de passar de recessão para depressão. O que é que isto quer dizer então em termos da sociedade? Ou seja, se houver o cenário da recuperação rápida, o que é que quer dizer? Que a partir de maio a vida pública e privada volta ao normal, o choque da crise leva as pessoas a nível nacional, internacional e global a terem mais confiança e a comprarem e eventualmente a cooperarem mais. O distanciamento social, as oportunidades oferecidas pela digitalização e outras tecnologias passam a ser integradas também no nosso dia-a-dia e o otimismo cresce. Mas se isto se prolongar um bocado mais tempo, as restrições à vida pública duraram até o outono e foram gradualmente e quase completamente eliminadas, mas são em outono. O que quer dizer que em termos sociais os novos surtos estão ocorrendo em alguns lugares, desencadeados por pessoas infectadas, ou seja, há bolsas que continuam, até porque há pessoas que são assintomáticas, portanto, há bolsas que continuam a infectar, portanto, se não houver claramente muitos testes, a gente nunca sabe quem é que são as pessoas infectadas e se podem voltar a reinfectar. As tendências nacionalistas e populistas estão no auge. Houve um fenómeno que me chegou para mim, não sei, acho que foi na rádio, em que começaram a apedrejar pessoas que saíam de um lar de terceira idade. Portanto, isto volta-se a que assim a tensão leva a que assim a comportamentos que são, pensávamos nós, inaceitáveis, mas que se podem vir cada vez mais a acentuar, e os comportamentos mega crash claramente vão implicar uma regulamentação muito grande da vida pública, ou seja, entendo o poder estatal tem que intervir e tem que ter aqui assim medidas bastante duras. Começam a haver, neste cenário, poderá haver fenómenos grandes de xenofobia, agressão contra as autoridades, ou seja, não acatar as medidas, aumentando claramente os conflitos e a violência. Este é um cenário interessante, por exemplo, em termos brasileiros, aquilo que se pensa é, se as pessoas estiverem confinadas 2 e 3 meses, todas aquelas pessoas que não têm reservas financeiras, naquelas cidades todas, naqueles bairros todos, nas megacidades brasileiras, elas têm fome e vêm à rua e pode haver aqui assim fenómenos de violência e de não acatamento das diretivas muito fortes.
As cadeias de abastecimento também provavelmente acabam por não sustentar. E se nós tivermos um cenário no qual há uma depressão e além disso há um comportamento, a resolução de muito longo prazo, aí poderemos eventualmente ter situações complicadas como as de 1929, no qual há regimes que podem eventualmente mudar e cair. Se nós olharmos isto a nível dos Estados, a recuperação rápida, obviamente, implica intervenções massivas de governos e bancos centrais para manterem a insolvência. As insolvências evitadas estabilizam o mercado bancário, ou seja, na realidade, a intervenção do governo faz com que não se propague a dívida e, portanto, o sistema bancário consegue se manter. A cooperação global cresce e os sistemas de previdência estão a ser repensados e reconstruídos, mas conseguem evitar que haja grandes massas de desempregados e um grande sofrimento social. Se a crise for longa, já temos um problema que é a passagem ou a infecção do sistema bancário eventual por estar muita gente, ou seja, por a economia estar muito tempo a arrefecer. E aí poderá começar a aparecer outra vez o problema de crédito mal parado, etc, etc. Provavelmente, e aí vai implicar uma reestruturação via Estado ou com nacionalizações, ou um processo parecido como houve na Troika. Se houver um mega crash, o que acontece é que basicamente não vai haver capacidade de resgatar os bancos, e isso depois a seguir vai provavelmente criar uma série de, desencadear uma série de problemas, no qual eles só podem vir a ser resolvidos através, no caso português e no caso europeu, através do BCE. Mas como vocês virem, não há uma grande vontade ainda de cooperação e adoção global, ou seja, não há uma resposta unitária e europeia à contenção, para fazer a contenção deste problema. E aí poderá pôr em causa claramente a União Europeia. Na nossa visão também é que nestes cenários, no cenário de mudança de sistema, aí poderá haver mesmo uma mudança clara no sistema que nos rege. E aí temos aqui assim 3 subcenários, no qual a resposta pode ser o trumpismo, ou seja, governos populistas que quebram as rupturas, basicamente abolem massivamente os regulamentos ecológicos e competem, ou seja, os governos, etc., em vez de cooperarem entre eles, competem entre as várias nações. Depois poderemos ter aqui um segundo modelo em que tem como base o modelo chinês, no qual há a criação de um Estado autocrático, porque de alguma forma foi um exemplo em termos de resposta e, portanto, alguns Estados podem seguir o Estado chinês como exemplo e tornar-se em ditaduras ou pelo menos em Estados autocráticos e com um alto controle da população. E há também um subcenário da terceira via, no qual vários governos, etc., começam a cooperar de uma forma que já não estavam a cooperar para perceberem que para combaterem as ameaças globais eles têm que se estruturar. Depois, a nível das empresas, provavelmente, pelo menos em termos de previsão, eu acho que se a maior parte das empresas recuperar a atividade a partir do verão, poderia-se repor em 2021 o nível de atividade de 2019 e haveria um nível de falências parecida com à volta de 5% contra 1 ou 2% normais. Claro que se a crise for longa, provavelmente as falências podem chegar aí aos 15%, e poderá haver as empresas zombies que estavam altamente endividadas chegarem a uma situação na qual elas não conseguem aguentar porque elas só estavam a aguentar com as baixas taxas de juros e o desemprego poderia atingir qualquer coisa como 15% em média na Europa
mas contra 5 na Ásia. A Ásia, muitos daqueles países como o Japão, a Coreia do Sul, etc., conseguiram responder relativamente bem e não tiveram que travar tanto a economia deles, mas mesmo a China já conseguiu recuperar e, portanto, a Ásia vai sair mais forte e mais rapidamente deste processo, em termos nestes cenários. O cenário mega crash, aí provavelmente a maior parte das empresas tem uma quebra de 50% daquilo que tinha em 2019 e poder-se-á chegar a 30% de insolvências e com a explosão do desemprego para 30%. Portanto, estão a ver, estes 3 cenários têm vistas completamente diferentes. Em termos da economia mundial, claro que no cenário otimista tem uma recessão de 6% e a produção económica na Ásia recuperou, isto para 2021. Vocês reparem que a previsão do Banco de Portugal, quando diz que era 5,7%, no fundo estão a admitir que o cenário em que eles estão a apostar é na recuperação rápida. Na Europa eu acho que isto vai ser mais profundo, mas a recuperação começa logo após do término dos bloqueios. Se nós formos para a crise longa, efetivamente as consequências já são muito maiores. E aqui nós já podíamos ter quebras de 10 a 15% do PIB. Quer dizer, a Troika, o efeito de recessão que teve a Troika combinado em 3 anos foi à volta de 10 ou 12%. Portanto, estão a ver, é termos isto tudo no período de um ano. Portanto, ou seja, a questão da duração da crise vai ser muito importante para a capacidade de reabilitar o tecido económico. E se nós formos então para o cenário de mega crash, aí vamos ter uma produção económica mundial que cai 25% a nível mundial, e isto globalmente é um processo depressivo que vai demorar anos a consolidar. Em termos do mercado de ações, a ideia era que em 2000, ou seja, o índice mundial de ações recuperaria em 2021, o nível 2019. Se a crise for longa, iria acabar com cerca de 30% inferior e no cenário mega crash 67%. Agora reparem, isto não são previsões do que é que vai acontecer. Isto são cenários no qual a gente está a definir todas estas características para termos claramente, ou seja, cada um destes cenários tem uma probabilidade de existir. Só estamos a definir de uma forma clara para depois conseguirmos identificar quais é que são as estratégias de resposta a cada uma destas coisas. Ou seja, o que é que nós recomendamos? Que vocês façam um exercício que, além destes 4 cenários e destes pontos, cada uma das ações, imagina, eu tenho uma empresa têxtil, que outros fatores são importantes para o meu negócio? Por exemplo, o retalho, ou se vai haver retalho, ou como é que vão se comportar as grandes marcas. Se eu fosse uma empresa médica ou de material farmacêutico, que outros fatores? Ou seja, isto para ser completado e para ser aplicável a cada uma das pessoas, além destes fatores que são genéricos, cada uma das empresas deveria definir as coisas que são os fatores adicionais importantes e tentar mapear para cada uma destes cenários o que é que isso queria dizer para ela. E então nós vamos ter aqui assim, efetivamente, a questão da inovação e da resposta. Para nós, a questão é que, se for o cenário da recuperação rápida que realmente se vai materializar, eu penso que o foco tem que ser preservar a energia das equipas, ou seja, o foco é no bem-estar das pessoas, recuperar as pessoas, não as deixar afundar, manter o capital intelectual para, assim que a crise passar, e aqui neste cenário estamos a falar de 3 ou 4 meses, a empresa estar em posição de ocupar o seu lugar natural, não é? Portanto, numa primeira fase, este é o foco. Numa segunda fase, se a crise se transformar numa crise longa, a questão passa a ser o problema da solvabilidade. E aí a empresa tem que ver que tipo de medidas é que pode tomar para conseguir ser mais eficaz em termos de solvabilidade. Se transformar da recessão para a depressão, a questão mais importante no mega crash, ou seja, se houver uma crise curta, mas uma depressão,
o maior problema que eu acho que as empresas vão ter é o foco nas relações com os fornecedores e com os clientes, de forma a que, quando se recuperar, as cadeias de valor com os fornecedores não sejam disrompidas e haja a capacidade e manter-se uma boa relação com os clientes para, quando eles recuperarem, poderem voltar a comprar outra vez. Se materializar o cenário de longo prazo com depressão, aí provavelmente vai ter que haver um investimento maciço da empresa, e aqui a questão é mesmo não perder a coesão e perceber como justificar e racionalizar a parte da operacionalidade. Ora bem, a questão que está aqui assim em causa é que tipo de inovação, que tipo de inovações é que nós podemos fazer para responder, para a nossa empresa poder responder da melhor maneira possível em cada um destes cenários. E eu aí diria que no primeiro cenário da recuperação rápida, a inovação é sobretudo incremental. O que nós temos é que segurar as equipas e depois, basicamente, há 3 fatores importantes, que é a adaptação da comunicação. As pessoas vão estar numa realidade muito diferente daquela em que estavam em fevereiro, e, portanto, o vocabulário, as mensagens a que as pessoas respondem, etc., é muito importante. Portanto, a comunicação tem que ser adaptada. O foco na transformação digital é importante. Uma das coisas que vai ficar como herança, provavelmente, foi as pessoas trabalharem em massa em termos de teletrabalho. Portanto, a transformação digital vai acelerar-se de uma forma decisiva e, portanto, as empresas têm que se adaptar e têm que também desenvolver novas formas de trabalhar, cooperar, controlar as pessoas, a forma como elas desenvolvem a relação entre as equipas. É um tipo de inovação que vai ser necessário para as empresas recuperarem rapidamente. Se nós estivermos num cenário de crise longa, no nosso ponto de vista, aí já temos que adaptar o modelo de negócio, ou seja, provavelmente as equipas vão estar muito fracas, as empresas e os clientes também vão estar fracos, portanto nós temos que arranjar maneiras criativas de adaptar a forma como faturamos as pessoas, a forma como nós criamos valor, a forma como nós diminuímos o atrito a que os clientes comprem os nossos serviços ou soluções. O foco na transformação digital mantém-se e a questão também é de se usar outros instrumentos financeiros que as empresas, sobretudo as PMEs, não usam, mas vai haver uma necessidade enorme para elas manterem a solvabilidade e a operacionalidade a médio e longo prazo. Neste cenário, vão ter que utilizar novos instrumentos financeiros que lhes garantam, que com alguma sofisticação lhes garantam que conseguem se manter-se à tona e conseguem, de alguma forma, manter a solvabilidade. Se nós tivermos aqui assim os cenários agora de depressão em vez de recessão, em termos de inovação disruptiva, aqui há claramente que criar novos produtos e novos serviços, porque provavelmente os mercados que a gente conhecia não vão estar lá, pelo menos não na forma normal. A transformação digital também é uma tendência importante e depois há uma coisa muito importante que é a integração dos sistemas com fornecedores e clientes. Esse tipo de inovação que transforma, aumenta a intimidade entre a cadeia, vai ser fundamental para a cadeia toda ser capaz de reagir mais rapidamente e eliminar atritos entre fornecedor e consumidor. Se nós tivermos o cenário de depressão de longo prazo, aí provavelmente as empresas em termos de inovação vão ter que repensar mesmo o seu negócio, criar próprios oceanos azuis face à situação em que as pessoas vão estar. E implica investimentos de médio e longo prazo e um foco de olhar para as dores que as empresas têm e que os clientes têm em cada uma destas alturas e repensar efetivamente produtos e segmentos do mercado relativamente novos e adaptados às condições. Agora, pronto, falámos um pouco sobre os vários cenários que podem acontecer. O que falta agora, obviamente, é definir quais é que são as probabilidades de cada um destes cenários acontecer. E o que acontece, ou seja, nós e não deve pensamos que estes 4 cenários são possíveis.
apesar de tudo, achamos que o cenário, que o cenário da recuperação rápida acaba por ter uma probabilidade relativamente grande, porque a inovação está a acontecer muito rápido. Quando a gente vê a Johnson & Johnson a dizer que já está a testar as suas vacinas em humanos, quando normalmente demora 5 a 7 anos uma vacina nova, que a gente pensava que ter um ano já é um milagre, e estamos a ver em grandes empresas já com soluções, e efetivamente a recuperação rápida tem um grau de probabilidade razoavelmente grande. Mas a crise longa também. A crise longa também, ou seja, poderá acontecer reinfecções e quando esta crise chegar a países como a África, etc., etc., provavelmente o que pode acontecer é, e se houver mutações, podemos ter outra vez reinfecções de volta, ou seja, o vírus mudar nesses países que como não têm sistemas sistémicos de saúde, etc., organizados, o que vai acontecer é que aí vai haver provavelmente a proliferação da doença vai ser muito rápida e poderá com isso haver várias estirpes novas e voltarem a reinfectar. Portanto, eu diria que são os mais dois prováveis. Mas os outros dois vão ter muito a ver com se nós, em termos europeus e mesmo mundiais, conseguirmos ou não cooperar para que não deixemos que este processo da depressão aconteça. Porque se nós olharmos para aquilo que aconteceu em 1929, foi o processo de laissez-faire, de não reação na crise de 1929, que fez com que chegasse ao processo da depressão. Esta é uma pandemia mundial e, portanto, nós temos, para não se transformar numa depressão, tem que haver alguma cooperação entre os países e, sobretudo, o G20, mas as grandes potências, no sentido de ter aqui um comportamento minimamente solidário e, eventualmente, disponibilizar recursos aos países muito pobres para resolverem este tipo de infecções, porque eles não vão ter uma infraestrutura sistémica para responder a isto. Bom, então a questão é o que fazer? Nós temos aqui 4 passos. Primeiro, a primeira resposta é efetivamente acionar as defesas. A primeira reação, as empresas têm que mobilizar as suas defesas para se tentar proteger desta ameaça que garantidamente vai haver, pelo menos a curto prazo. Depois as empresas têm que olhar à sua volta, ver o que é que aconteceu, como é que as pessoas vão consumir os novos produtos, como é que elas podem mudar, etc., para poder estar em condições de vir a responder de forma estratégica. Depois o ponto 3, obviamente, é criar novos produtos e adaptar os produtos e serviços que as pessoas têm de forma a responder à nova situação. E depois, muito importante na nossa análise, que é comunicar de uma forma diferente. Porque o mundo mudou dramaticamente, ou seja, uma catástrofe, a partir do momento em que se dá a catástrofe, o mundo já não tem volta. A forma como nós comunicávamos no passado, efetivamente, mudou para sempre. E então, o que é para nós a questão do acionar as defesas? Eu acho que há quatro vetores de intervenção muito importantes, e vocês reparem, a curto prazo, mesmo no cenário rápido, o que é essencial é segurar as equipas, o foco nas pessoas e na saúde. Portanto, reduzir o seu risco de transmissão, apoio aos que podem estar infectados, o teletrabalho, tudo isso são medidas que de alguma forma ajudam as equipas a superarem este momento. Tentar reduzir o stress e estimular a moral, assegurar o cumprimento das exigências regulatórias e, no fundo, manter a moral suspensa nesta primeira fase de contenção do vírus, que vai ser dura para toda a gente, mas que nós ainda não sabemos o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, para já temos que calcular as pessoas e as equipas para estarmos em condições de, se houver uma recuperação rápida, podemos responder de uma forma eficaz. Em termos do negócio, que é preserva o top line e construa confiança com os seus clientes, reforça a capacidade de fornecimento,
adapta os recursos de forma a adaptarem-se às necessidades do negócio, monitoriza e responde ao mercado e às dinâmicas competitivas, que é importante olhar o que é que o mercado está a fazer e preparar-se para os cenários de recuperação. Depois, em termos financeiros, que é administrar o dinheiro e a liquidez, eu acho que é muito importante cobrar, arranjar as reservas, arranjar maneira de usar todos os meios agora que o governo vai pôr à disposição das empresas para, de alguma forma, criar um pulmão suficiente para, quando, mesmo no cenário mais otimista, a pessoa ter a capacidade de responder em termos de mercado e em termos comerciais. Assegurar a disciplina de custos e rever o plano de desenvolvimento, o plano financeiro e cenários baseados em stress test. É muito importante a modelação, fazer vários cenários e ver como é que a empresa em cada um dos cenários responde, para elas ganharem também sensibilidade aos seus pontos de vulnerabilidade. E depois, uma coisa muito importante nestas alturas é a claridade de execução, a liderança, a forma como nós claramente vamos comunicar com as nossas equipas e para o mercado vai ser importante, que é coordenar e escalar a resposta e o plano de forma adaptável, envolver a organização, capacitar a equipa, não esconder da equipa, dizer a verdade à equipa, dizer claramente às pessoas quais é que são os riscos económicos que está a correr, mantê-la informada, tratar a equipa como adulta e se calhar dar as mãos. Pode ser um momento também importante de reconstruir uma liderança eficaz e liderar com propósito e integridade. Uma coisa que também é muito interessante em termos de acionar as defesas é ver as várias linhas que neste momento estão a ser disponibilizadas. Claro que as linhas em Portugal têm um problema grande, ou seja, dado o nível de endividamento que nós temos, na realidade, as estratégias mais eficazes deveriam ser de dar dinheiro às pessoas para elas se aguentarem. Ou seja, retirar a carga das empresas. Na realidade, a maior parte das respostas, a única coisa que fez foi fornecer empréstimos ou adiar o momento do cumprimento dos prazos. E, portanto, de alguma forma, não alivia totalmente a empresa. O que está é só a fazer um movimento. Mas isto também resulta do nosso endividamento. Neste momento, o Estado português não tem a capacidade de se endividar ainda mais, não é? Depois, portanto, as grandes linhas em termos de segurança social, diferimento, os layoffs, que é uma coisa que é importante, e essa efetivamente é a única coisa, é a única medida que está a introduzir realmente algum dinheiro adicional na economia, mas todas as outras coisas têm a ver com empréstimos. No entanto, provavelmente há muitas empresas que não se querem endividar, porque no final do processo, se a coisa correr mal, se for um processo de longo prazo, eles depois têm um problema de pagar de volta, não é? Mas, por outro lado, se não tiverem neste momento um determinado dinheiro posto de parte, também não conseguem responder. Portanto, há aqui assim um equilíbrio grande, mas preferencialmente o Estado ainda devia rever mais as linhas, na nossa visão, de forma a distribuir o dinheiro diretamente às famílias e aos consumidores e aos trabalhadores, de forma a que não obrigassem as empresas a endividarem-se para poderem fazer essa função social. Depois, a segunda coisa que nós temos aqui é olhar à sua volta. E então, para nós, a nossa metodologia é, no fundo, há nós temos aqui sim 4 passos importantes. Primeiro, analisar as tendências de mercado. A pandemia não vai afetar todos os mercados de uma forma igual, não vai afetar de uma forma simétrica e, portanto, há setores que são beneficiados até com este processo e há outros que são altamente penalizados. Portanto, é muito importante perceber quais é que são as tendências do mercado. Também é preciso mobilizar a equipa para investigar o que é que está a acontecer nos mercados em que atua, ou seja, a pessoa estar atento, ver o que é que a concorrência está a fazer, como é que as pessoas estão elas próprias a organizarem-se para consumirem os produtos de forma diferente. Por exemplo, aquilo que os restaurantes estão a fazer com o takeaway, etc.,
são tudo tendências que depois vão ficar, ou seja, uma vez as coisas reconstituídas, vai haver mesmo mudança e tendências de mercado que vão dar origem a mudanças muito grandes a nível do consumo. E depois também investigar a possibilidade de olhar para outros mercados estrategicamente interessantes. Uma coisa também que é importante, que são as tecnologias emergentes. Há uma série de tecnologias que vieram para ficar e que vão se estabelecer de uma forma permanente. Eu acho que ferramentas como o Hype Cycle da Gartner é importante para se ver efetivamente quais é que são as tecnologias que estariam no horizonte do desenvolvimento que vão ser aceleradas com este processo. Falar com os parceiros tecnológicos, que é importante, para ver o que é que vai acontecer, que novas ferramentas é que estão disponíveis para se poder mudar o tipo de serviço e de produtos que nós fazemos. Reflita sobre as áreas do seu negócio que possam ser alvo de transformação digital, é muito importante. Se alguma coisa ficou claro neste processo, é que a transformação digital pode mesmo revolucionar os processos e muitas empresas que nunca tinham olhado para o teletrabalho, que nunca tinham olhado para os webinars, nunca tinham olhado para a formação à distância, são obrigadas neste período a utilizá-las e vão passar a utilizá-las de uma forma permanente para sempre e, portanto, há aqui um aceleramento brutal da transformação digital. Outra coisa também é olhar para aquilo que já faz e ver como é que poderia haver uma tendência no canal online. Depois, outra coisa, que é a alteração dos modos de consumo. Quais é que são as novas dores dos seus potenciais clientes? Vai ser a tesouraria? Vai ser o problema de não terem reservas? Vai ser falta de mão de obra? Vai ser o problema das matérias-primas? Identifique quais é que são as novas dores dos seus potenciais clientes, porque os seus produtos novos, as novas formas de fazer as coisas, os novos serviços, têm que ser orientadas para as novas dores e não para aquelas que eles tinham em 2019. Portanto, a pessoa tem que rapidamente adaptar os seus serviços e produtos. Perceba o que mudou na perspectiva dos clientes também, ou seja, a própria percepção de valor, do que é que eles valorizam, das tendências, etc., poderá mudar radicalmente. E é tudo quando são produtos de consumo e que têm a ver com as referências identitárias da pessoa perante a marca, podem aqui também mudar. Falar com especialistas e reflita com a sua equipa o que pode ser feito internamente em função dos padrões identificados. Depois, outra coisa muito importante é olhar para o que é que a concorrência está a fazer. Porque a nossa concorrência vai disparar com soluções provavelmente a fazer aquilo que se estava a fazer, mas em formas e em canais diferentes. E é importante acompanhar e ver se algum desses canais se torna um standard. Porque se tornar um standard, nós também temos que modificar as nossas equipas e os nossos produtos de forma a também responder nesses standards. Análise com a comunicação da concorrência, explore possíveis parcerias e uma coisa muito importante que é desenvolver com a concorrência estratégias de coopetição, ou seja, perceber que nós somos concorrentes, mas também podemos cooperar e numa altura de crise justifica-se mais do que nunca. Tendências que se estão a afirmar de uma forma clara. Primeiro é o shop streaming, ou seja, o comércio eletrónico funde-se com as transmissões ao vivo e os processos todos de venda provavelmente vão ter que ser suportados à distância e estão a ser desmaterializados. As compras online vão ser mais interativas e experimentais, ou seja, tem que haver uma fusão entre as conversas online e as pessoas depois encomendarem online. Isso é cada vez mais uma tendência que se vai estabilizar, que se está a afirmar e que vai estabilizar para sempre. Depois as companhias virtuais, que é ter chatbots, assistentes digitais, etc., que vão de alguma forma facilitar o processo de compra desmaterializado. Há uma coisa muito interessante que é o boom de plataformas de formação. Todo o processo da formação é um processo muito importante. As pessoas estão, hoje em dia, já que estão em casa, muitas delas estão a aproveitar para reformularem
se reformularem a si próprias a sua carreira e fazerem aqui um investimento muito grande nelas próprias, e isso está a ser tudo através de plataformas de formação à distância, e o e-commerce, que é convergir também com a inteligência artificial e com a robótica, de forma a automatizar, encontrar padrões de consumo, etc., etc., que sejam, de alguma forma, automatizáveis. Depois, algumas tendências também é que as cadeias de abastecimento internas são mais fortes. Portanto, esta pandemia vai pôr de alguma forma, a fragilidade das cadeias distribuídas por vários países e por vários continentes e, portanto, provavelmente o ponto de equilíbrio entre as cadeias serem internalizadas e verticais e serem todas distribuídas, o ponto de equilíbrio vai ter que ser repensado. As soluções de open source também vão ser importantes e as pessoas constroem as suas soluções baseadas em coisas que são partilhadas e distribuídas para serem novos estándares. E outra coisa muito importante, que eu acho que também é uma grande herança desta crise, é a valorização do bem-estar mental e do bem-estar das pessoas acima dos próprios valores económicos. Porque isto, de alguma forma, a sociedade acabou por impor aos governos uma lista de prioridades muito diferente da agenda dos anos 80, thatcheriana, o predomínio da economia. Claramente há aqui um reposicionamento e um abalar enfim, desse sistema de valores. Depois, o terceiro passo. Basicamente, nós temos aqui 5 passos para, de alguma forma, ajudar as empresas a reestruturarem-se. A primeira é selecionar as ideias. Ou seja, baseando-se nas tendências, baseando-se naquilo que nós vemos no mercado, nas novas dores, etc., a equipa tem que fazer uma reflexão muito grande, seja só interna ou também com os seus clientes, no sentido de selecionar ideias que sejam importantes para elas se reestruturarem. Agora, é importante também avaliar a viabilidade de cada uma delas, fazer um gráfico muito interessante em que se tem o impacto e a dificuldade de implementar esta ideia para se ver, para dar alguma ordem em termos de prioridade, que o que interessa, interessa mais as ideias que têm um impacto mais pequeno, que têm um impacto maior, mas com um esforço mais pequeno, a curto prazo, e estabeleça um orçamento para as ideias selecionadas. Porque se você não der um orçamento, quer em horas, quer em dinheiro, o que vai acontecer é que as coisas não vão acontecer e fica só na base da boa vontade. Depois, na implementação destas ideias, é muito importante selecionar as equipas que vão fazer parte do projeto, para haver responsabilização, para se vestir a camisola. Estudar qual é o cliente-alvo, ou seja, qual é que é a dor que nós vamos resolver, as hipóteses e os parâmetros de design que vão depois fazer com que nós redesenhemos o produto ou o serviço, obter o cliente o feedback, definir claramente o preço e definir as condições no sentido de dizer este projeto é um sucesso se tiver X pessoas ou conseguir faturar X, etc., para ter umas coisas, porque a ideia é, neste período vai ter que se fazer, este período é novo, ninguém conhece, portanto vai ter que se fazer muitas experiências muito rápido. E, portanto, tem que se definir claramente o que é as condições de sucesso do MVP, Minimal Viable Product, de forma a que, se não der, a gente mudar e fazer um outro produto, e um outro produto, e um outro produto, até conseguirmos chegar a criar uma nova stream revenue que seja sustentável. Em termos de construir e validar, definir as métricas de sucesso, lançar primeiro para um segmento restrito, depois a seguir um processo claro de aceleração, utilizando aquelas ferramentas do Agile no sentido de haver sprints relativamente curtos, o desenvolvimento do produto, teste, mostrar aos clientes, mostrar a potenciais fornecedores e rapidamente evoluir no sentido de aproximar o produto ou o serviço ao que os clientes querem, medir sempre os resultados e garantir que os novos produtos e serviços são resilientes a catástrofes no futuro. Ou seja, por exemplo, no caso do cenário longo, nós podemos ter efeitos de reinfecção e coisas desse género. Que é,
o serviço que nós estamos a criar resiste ao prolongamento, resiste a uma nova reinfecção, temos estratégias preparadas para aquilo que nós estamos a fazer, de alguma forma, ser sustentável numa condição dessas. É muito importante validar isto e nos produtos novos. Os produtos novos têm que ser antifrágeis, têm que ter um grau de resiliência bastante grande e serem, de alguma forma, autossustentáveis no tempo. E depois, obviamente, o quarto passo, obviamente, é voltar a recuperar a viabilidade e independência das soluções, que é criar procedimentos e equipas de vendas, consolida as infraestruturas para oferecer uma boa performance e uma boa qualidade dos produtos e dos serviços, crie serviços pós-venda já orientados com as novas estratégias de teletrabalho, etc., etc., para conseguir garantir que mesmo num cenário deste género de pandemia você consegue suportar os seus clientes de uma forma sustentável e depois a seguir dissemina os produtos para outros mercados. E por fim, este circuito todo, aquilo que nós relançarmos como clientes e serviços, potencialmente quando o mundo estiver outra vez reequilibrado, podem ter até um potencial muito grande de serem espalhados e disseminados para outros mercados e a empresa até poder vir a crescer com isto. Claro que para isso temos que adaptar o produto e serviço às necessidades dos novos mercados, preparar a logística para ser feita de uma forma que possa ser escalável e depois a expansão para os novos mercados. Por fim, temos aqui a questão da comunicação. Este é um ponto importante. Eu acho que esta catástrofe / pandemia muda de uma forma estrutural a forma como nós comunicamos com as pessoas, os valores, o tom, tudo isso muda. E não é só em termos online, mas também offline. As restrições de distanciamento social e tudo isso vão criar ambientes e energias de comunicação muito diferentes. Em termos da comunicação online, quais é que são os fatores importantes que nós devemos rever neste novo contexto? A primeira é a questão do SEO, portanto ver se o Search Engine Optimization que nós temos nos nossos sites se está bem calibrado para aquilo que nós queremos e para o efeito que nós queremos, porque reparem, o tráfego online passa a ser gigante comparado com o outro, porque as pessoas estão todas em teletrabalho, e portanto isto não é só os sites deixam de ser uma coisa para apresentar a nossa empresa e passam a ser a grande ferramenta de trabalho e portanto tem que ter um cuidado completamente diferente na forma como são vistos. Uma coisa também que é importante é pensar como é que os nossos serviços e produtos podem ser vendidos online, como é que nós poderíamos criar aqui assim novas formas de digitalizar, de fazer a transformação digital do que nós fazemos. Outra coisa muito importante que é melhorar a experiência de compra, criar conteúdos úteis, que é muito importante para manter a ligação, porque hoje em dia a ligação, se é feita de uma forma distante, os conteúdos que nós temos é que vão ser a ligação propriamente. Portanto, deixa de ser uma coisa nice to have para passar a ser o grande veículo de comunicação. Assegurar a coerência também nas redes sociais, que é muito importante. Utilizar as estatísticas disponíveis, ajudar a implementar, a informar, partilhando informação. Outra coisa que é usar o CRM para acompanhar o cliente e as suas necessidades e ver claramente novas tendências, etc., que podem ser ideias para desencadear novos produtos, porque tudo isto vai ter que acelerar a forma como, em termos de transformação digital, a forma que nós temos de reagir neste novo contexto que nós não conhecemos muito bem, é criar novos produtos, testá-los, ver se funciona ou não funciona e criar outros. Tudo isto tem que ser acelerado e, portanto, o CRM pode ser uma forma muito importante de acompanharmos novas tendências. Outra coisa que também é muito importante é que o vídeo é a grande estratégia hoje para comunicar e também criar eventos ou momentos de formação online, que também é muito importante para fazer a ligação.
Depois, uma coisa também que é importante é que há novos comportamentos do consumidor que têm que ser vistos, que é, um deles é a incerteza e a procura de segurança. Tudo isto vulnerabilizou as pessoas não sabem se vão ter salário, se vão ter empresas, etc. Portanto, a forma como os consumidores vão analisar cada uma das coisas e a adesão que eles vão ter e a forma como eles analisam a compra vai ser diferente. Outra coisa que é a valorização pessoal, as pessoas estão cada vez mais a valorizar isto e o bem-estar mental e conseguirem se equilibrar, etc. Portanto, os conteúdos também a ser criados também têm que ir neste sentido. Obviamente que o consumo digital vai passar a ser um consumo que antes era marginal, mas vai passar a competir claramente com o consumo físico no final. A criatividade também é um fator muito importante e esta crise está a promover a criatividade das pessoas. A sustentabilidade ambiental, que a curto prazo está a passar para um segundo plano, mas se nós percebemos, provavelmente até é esta pressão ambiental que está a trazer e vai acelerar cada vez mais desastres, que podem ser desastres ambientais, neste caso foi uma pandemia, mas também ela provocada de alguma forma sob a pressão que nós temos no meio ambiente. Depois, outra coisa importante é que os clientes vão ser cada vez mais exigentes e vão as marcas que tornam a vida fácil, a entrega em casa, etc., a desmaterialização da distribuição vai ser uma tendência muito importante. E depois outra coisa que é a empatia versus o isolamento. Vamos ter que ter uma grande criatividade em termos de comunicação, de forma a substituir as coisas normais, os processos de empatia que normalmente são físicos, para um processo estrutural de empatia à distância, mas que nos faça rir e nos faça emocionar e nos faça envolver-nos, quer com as marcas, quer com as empresas e com as pessoas que estão à nossa volta. Depois, em termos de comunicação, eu acho que é importante, em termos de eficácia, a informação é clara e objetiva, ênfase na saúde e no bem-estar. Reparem, as pessoas estão fragilizadas e estão, de alguma forma, com medo do que é que lhes possa acontecer, mas numa primeira fase com a saúde, a grande lição disto foi que entre perder 4 ou 5% da população de eventuais mortes e parar a sociedade em termos económicos, claramente os governos foram obrigados a parar as sociedades em termos económicos. Portanto, há claramente uma inversão de valores e, portanto, a ênfase na saúde e no bem-estar das pessoas, das equipas e dos clientes tornou-se muito importante. A comunicação digital forte e coerente, porque reparem como a parte digital vai se tornar, pelo menos nesta fase intermédia, um canal dominante, as pessoas vão estar muito mais atentas à coerência entre aquilo que nós comunicamos e o que fazemos em termos digitais, partilha da criatividade, sustentabilidade ambiental, a transparência, a força das parcerias, informações fidedignas e verificadas e, por fim, muito importante, uma mensagem positiva e de esperança. E isto, chegamos aqui assim ao fim da nossa apresentação. A nossa aposta e também, de alguma forma, aquilo que nós gostaríamos que vocês partilhassem connosco, é que é preciso pensar fora da caixa e manter-se seguro. E, no fundo, o pensar fora da caixa vai-nos permitir que nós tenhamos todos um futuro coletivo a médio e longo prazo, e manter-se seguro é o novo imperativo dos novos tempos. A sociedade está-se a reposicionar outra vez nas pessoas como um valor central. Muito obrigado.